Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade à nossa aula de teoria da relatividade restrita, onde nós temos aqui a segunda parte do capítulo da relatividade restrita, né? Aqui eu vou finalizar o conteúdo dessa primeira parte, desse primeiro tópico, onde eu vou abordar a parte final das transformações de Lorentz, alguns conceitos como, por exemplo, o intervalo espaço-temporal, e falar aí sobre o efeito Doppler e a dinâmica relativística, né? Onde nós vamos interpretar de uma forma diferente o momento linear de uma partícula quando ela está em velocidade relativística e as suas consequências para o teorema da energia cinética, tá certo? A gente vai comentar sobre esses pontos para encerrar essa primeira parte de teoria da relatividade. Pois bem, então, se nós pegarmos aqui o que nós já vimos no capítulo anterior, vamos fazer uma breve revisão sobre as transformações de Lorentz e explorar aqui um pouco mais dos conceitos, onde nós vimos no capítulo anterior, na aula anterior, que nós temos aqui um referencial S' que está se movimentando em relação a um outro referencial inercial S, ou seja, se S' é um referencial inercial, ele está se movimentando com uma velocidade constante. E aí a gente pode relembrar algumas coisas em relação a um ponto x, y, z, t do espaço-tempo em relação a esses dois referenciais. Então eu posso pegar aqui um evento qualquer, um ponto qualquer desse espaço, e eu posso fazer essa correlação entre as coordenadas do meu referencial S em relação ao referencial S'. E para fazer essa transformação, eu preciso aí de algumas condições, que entre elas é que um movimento retilíneo uniforme em relação ao meu referencial inercial S, ele também deve ser retilíneo uniforme em relação a S'. Ou seja, se eu tenho uma partícula que podemos mensurar, neste caso, assim, qualquer propriedade física e estabelecer ela como um referencial inercial, se ela está se movimentando, se ela tem um movimento retilíneo uniforme em relação a um referencial S, e se eu tiver um outro referencial S', então esse referencial dessa partícula, que eu vou chamar de S duas linhas, ela também é um referencial inercial em relação a S e a S'. Então, essa transformação de Lorentz, ela dá essa compatibilidade em relação a estes referenciais. Um outro ponto que nós temos que ver e prezar em relação a essas transformações, né, é que quando nós tomamos a velocidade do referencial S', que está se movimentando neste caso, tomando aqui em particular um movimento ao longo da direção do eixo x do meu referencial S, se nós tomarmos v' igual a zero, essa minha transformação, que já vimos de Lorentz, ela deve se reduzir à mesma classe de equações em relação ao que nós estabelecemos em relação ao meu referencial S. Quando nós temos que no momento em que temos um instante de tempo t' igual a zero, ou seja, onde as origens desses dois referenciais se cruzam, ou seja, quando elas coincidem, a gente tem que resgatar esse mesmo conjunto de equações. E também, se nós estivermos aqui no momento em que esses dois referenciais estão, o centro desses dois referenciais estão na mesma posição e o tempo inicial e o tempo t igual a t' sendo igual a zero, ou seja, no momento que eu mensuro aí, ou capto, ou vejo um dado evento, a gente vê que, por exemplo, num sinal luminoso enviado na origem desses dois referenciais, instante de tempo t igual a t' igual a zero, a gente tem que ver que a frente de onda ela deve se propagar com a velocidade c em ambos esses referenciais. E a gente viu também que o conjunto geométrico dos pontos, no caso a equação de onda circular, esférica, nesses dois referenciais, devem obedecer aí a mesma cara tanto no referencial S quanto no referencial S'. Ou seja, essa equação dessa esfera de onda ela deve ser idêntica, a forma dela deve ser idêntica. E com isso a gente viu que o conjunto de pontos geométricos, que nesse caso é dado justamente por essa equação de esfera aqui em relação ao referencial S,
tem que ser igual ao que nós temos aqui no meu referencial S'. E essa transformação de Lorentz, ela deve levar um ao outro, ou seja, essas equações elas devem se corresponder de uma forma de tal modo que eu consiga levar essas informações de um referencial a outro, tá certo? Então, neste caso, essas duas equações devem implicar uma com a outra, e aí a gente pode mostrar que uma melhor transformação que vai satisfazer todas essas condições é uma transformação linear, que é justamente a transformação de Lorentz, tá certo? E uma das consequências para esse caso em específico da transformação de Lorentz é que a gente está pegando um exemplo em que um referencial inercial um referencial inercial S' está se movimentando apenas em uma única direção do meu referencial S. Então, nós estamos considerando apenas o caso mais simples em que o meu referencial S' está aí se locomovendo ao longo do eixo X em relação ao meu referencial S. Quando eu tomo esse caso específico, a gente vê que as transformações de comprimento transversal a este movimento eles vão ser preservados. Ou seja, se eu pegar aqui no meu slide anterior, e se eu for, por exemplo, no instante em que esse meu referencial S' passa no meu referencial S de tal forma que os centros se coincidam no mesmo intervalo de tempo t igual a t' igual a zero, e vou mensurar a distância entre A e B no meu referencial S e a linha B' no meu referencial S', esses comprimentos eles vão ser simultâneos, ou seja, quando eu mensurar em ambos os referenciais, isso vai ocorrer de forma simultânea e, consequentemente, isso vai nos levar a um comprimento igual nesses dois pontos, porque no caso eu estou medindo simultaneamente esses dois valores nesses intervalos, nesses referenciais, que dão aí os comprimentos próprios nesses ambos referenciais. Então, neste caso, a gente vê que preserva os comprimentos em relação ao eixo transversal ao movimento do referencial S', tá certo? E isso se dá justamente pela simultaneidade do evento em ambos os referenciais. Então, o conceito de simultaneidade aqui é muito importante para nós compreendermos do porquê que as transformações de comprimentos transversais vão ser preservadas. Ou seja, a gente vai ver um pouco aqui mais na frente, a gente vai relembrar a transformação de Lorentz, a gente vê que no eixo Y e no eixo Z, esses comprimentos são iguais. No entanto, quando nós tomamos comprimentos longitudinais ao movimento, ou seja, paralelo aí à direção de movimento do nosso referencial S' em relação a S, a gente vê que a posição dos extremos de um dado segmento que a gente vai mensurar, eles não são simultâneos em relação a S. Ou seja, aqui tem e decorre aquela questão de que nós vimos anteriormente, que a simultaneidade de um evento num referencial não é necessariamente simultâneo em outro referencial. Então, a simultaneidade ela difere para diferentes observadores em referenciais distintos, né? Então, por isso que essa transformação ela também tem que levar consigo essas, esses detalhes que a gente vê, né? Então, a gente já foi dado algumas dessas transformações e a gente viu que a transformação de Lorentz ela se resume justamente a esse conjunto de equações, onde vemos aqui no eixo Y e no eixo Z a preservação desses comprimentos. No eixo X a gente tem aqui um fator de Lorentz que vai justamente dar essas transformações e o tempo também, que o tempo vai ser relativo, ou seja, para cada referencial você vai ter um tempo. A gente pode também ver em algumas literaturas que essas transformações podem ser dadas em termos de uma equação matricial dessa forma, onde podemos estabelecer o eixo do tempo do x, y e z. Temos aqui a matriz da nossa transformação e aqui justamente os pontos no referencial S', onde nós vimos que o parâmetro gama nada mais é do que o fator de Lorentz, que dá justamente 1 sobre raiz de menos beta ao quadrado. Só lembrando que essas equações elas são dedutíveis a partir daquela nossa relação de x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, menos c2t2 igual a zero. A gente consegue tirar essas transformações de Lorentz através daquela igualdade de equações, né? Eu vou ver aqui, vou preparar um exercício extra, no caso, do capítulo, onde eu vou deduzir essas equações
e mostro para vocês em relação a justamente essas transformações, como é que surgem naturalmente essas transformações quando a gente faz ali aquelas considerações iniciais. Então, uma vez a gente estabelecendo essa transformação dos pontos de um dado evento no nosso referencial S' em relação a S, a transformação inversa dessa forma ela é dada a menos de um sinal. Veja que a gente apenas acrescenta os sinais nos parâmetros de velocidade. Veja que beta é o parâmetro de velocidade V sobre C e apenas a gente inverte. Ou seja, se nós temos S se nós temos S' se movimentando em relação a S no sentido positivo do eixo X no referencial S', para quem está no referencial S, vê o referencial S' se afastando no sentido positivo do eixo X. No entanto, para um observador que está no referencial S', vê o referencial S se afastando com velocidade negativa em relação a um observador em S'. Então, apenas a gente faz essa troca de sinal justamente por essas observações, tá certo? E aí a gente tem que tomar atenção numa anotação. Que atenção é essa? Vejam que em alguns livros, essa anotação que eu estou trazendo aqui para vocês é uma anotação que é mais usada em cursos de relatividade. Veja que normalmente a gente usa o parâmetro de tempo agregado ao fator de c, ou seja, a velocidade da luz. Inclusive, a gente trabalha no nosso livro-texto do Moisés Nussensweig, até mesmo do Resnick, ele traz essas relações de Lorentz, aqui nesse caso a transformação inversa em relação a essa, dessa forma, onde nós temos o parâmetro de velocidade, v sobre c ao quadrado na escala de tempo e tudo mais. Veja que aqui essas equações elas se diferem um pouco do que nós temos aqui. Por quê? Porque se nós prestarmos bem atenção no parâmetro de tempo, aqui na nossa análise dimensional eu tenho justamente a dimensão de distância. Veja que a velocidade aqui da luz é em metros por segundo, tempo em segundos, que aqui vai dar justamente mensurado em metros, tá certo? Então o fator temporal aí, vamos dizer assim, entre aspas, ele é dado justamente na escala de tempo. Mas qual é o significado disso? Expressar em escala de tempo. Se nós expressamos o tempo em escala de metros, significa dizer que a interpretação que é o tempo que a luz gasta para percorrer justamente essa distância. Então a gente pode, em relatividade, colocar a parte temporal tudo na unidade dimensional de metros, que a gente tem a interpretação que é justamente o tempo que a luz gasta para percorrer aquela distância. Então, às vezes, tem que tomar cuidado quando vocês veem apenas esse fator t, que a gente faz apenas uma mudança de interpretação, mudança de variável aqui, onde nós chamamos ct de t, t' no caso, ct' de t', e aí isso influencia diretamente nas nossas transformações. Mas veja que isso é apenas questão de notação. A física não muda. É apenas para vocês terem uma ideia de como é que se dá essas transformações nos diferentes livros que a gente encontra, tá bom? E aí, como as consequências naturais dessas transformações de Lorentz, a gente vê que para o nosso fator de Lorentz seja um fator real, ou seja, um fator físico, a gente vê que o parâmetro de velocidade tem que ser menor do que 1. O que significa dizer que o parâmetro de velocidade tem que ser menor do que 1? Significa dizer que nós estamos envolvendo eventos em que esses eventos eles estão com velocidade menor do que o da luz. Ou seja, a nossa velocidade da luz ele vai ser um limitador, tá certo? Então, ou seja, ele vai dar uma velocidade limite no sentido que nenhum referencial ou evento ele possa se mover aí com a informação, né, com velocidade superior ao da luz. Porque se nós tivermos isso, a gente vai justamente infringir um princípio da causalidade em relatividade, que é o princípio da causa e efeito. Como, por exemplo, se eu posso, a partir de um evento A, soltar um pulso luminoso para chegar no ponto B, e eu posso mensurar aí um conjunto de coordenadas e tempo em que eu tenho que isso aconteça antes da emissão desse meu pulso no ponto A. Então, isso aí ele tem uma consequência bem complicada se nós considerarmos objetos ou informação sendo aí transmitida acima da velocidade da luz, tá certo? E quando nós tomamos nosso parâmetro de velocidade muito menor do que 1, basicamente,
com coisas, partículas e eventos que ocorrem com velocidade no nosso cotidiano, por exemplo, uma pessoa caminhando, uma bola rolando, a velocidade de uma bola, a gente vê que as transformações de Lorentz elas vão se reduzir às transformações de Galileu, a menos em termos de segunda ordem do nosso parâmetro de velocidade. Basta nós pegarmos o nosso fator de Lorentz e fazermos aqui uma expansão binomial ou fazer uma expansão em série de Taylor, e a gente vai ver que na primeira aproximação de segunda ordem, ela vai ter essa cara. E veja que aqui eu vou ter um beta ao quadrado, ou seja, v sobre c ao quadrado. Se nós tomamos v muito menor do que c, então esse fator aqui é praticamente nulo. Então a gente pode desconsiderar em termos de efeitos não relativísticos. E aí a gente vê que as transformações de Lorentz caem nas transformações de Galileu, tá certo? De mesmo modo, se nós pegarmos também o conceito que nós tínhamos antigamente, né, na época de Newton e Galileu, que a informação se propagava de forma instantânea, ou seja, para se propagar de forma instantânea, a gente considera, por exemplo, um feixe de luz, uma onda, por exemplo, eletromagnética, com velocidade infinita. Ou seja, se são coisas instantâneas, então ela tem que chegar em qualquer dimensão, em qualquer distância, quase que instantânea, quase que ao mesmo tempo. E então isso sugere que aqui no nosso parâmetro de velocidade, isso aqui também tende a zero, e a gente também recai aí a transformação de Galileu. Ou seja, a gente vê aí que também partindo da interpretação da forma absoluta do tempo e das coisas, a gente também recupera aí a transformação de Galileu, tá certo? Um outro ponto interessante que eu não posso deixar de falar aqui para vocês é em relação às transformações de Lorentz em rotação. Eu também posso extrair um conjunto de transformação, onde eu tenho aqui um referencial S' que está aí rotacionado em relação a um referencial S sobre um ângulo θ. Então eu tenho esse referencial se locomovendo justamente com a dada velocidade v em relação ao referencial S', em relação ao referencial S, que é dado aqui por x e y, e aqui, consequentemente, eu tenho eu consigo extrair aqui um conjunto de transformações que é dado justamente dessa forma, ou seja, transformações de Lorentz para um referencial que está aí rotacionado, tá certo? Isso aqui também é dedutivo e tem alguns livros de relatividade essa dedução, tá bom? E um caso mais abrangente é quando nós temos aí um referencial S' que está se locomovendo em relação ao referencial S para uma velocidade v arbitrária, ou seja, em vez de nós considerarmos a velocidade do meu referencial S' em relação a S para uma dada direção, uma única direção, eu tenho que esse meu vetor ele vai ter uma composição de três eixos, x, y, z, ou seja, vai ter componentes nas três dimensões e, consequentemente, eu tenho aqui uma coisa bem mais complicada e mais complexa, onde nós podemos pegar aqui os pontos do referencial S para S', onde nós temos a matriz de transformação basicamente nessa cara, onde nós temos os parâmetros beta para cada um desses eixos, x, y e z, e, consequentemente, a minha velocidade, quando eu vou calcular aqui em relação ao parâmetro beta, que vai aparecer do meu fator de Lorentz, ele vai ser composto pelo vetor velocidade tridimensional, cuja norma desse meu vetor vai se incorporar ao meu fator de Lorentz, tá certo? Esse fator de gama que aparece justamente em cada um desses termos. Então, aqui apenas para vocês terem uma familiaridade em relação a uma transformação de Lorentz para um evento, para um referencial que está aí com a direção arbitrária, tá bom? E aí eu posso estender esse conceito não para apenas coordenadas pontuais para um dado evento, mas aí eu posso agora considerar a relação entre dois eventos em um dado referencial. Então, quando a gente considera, por exemplo, dois eventos em um dado referencial S separados por coordenadas ΔX, ou seja, a diferença das coordenadas desses dois eventos, que também vão ocorrer em tempos distintos, separados por uma variação de tempo desses dois eventos, a gente transforma nessas variações, essa separação de coordenadas espaciais e temporais, para o meu referencial S' da mesma forma que eu separo para os pontos que a gente viu anteriormente para as transformações de Lorentz. A gente aplica a transformação de Lorentz também para as variações de coordenadas. Veja que as transformações são lineares.
e, consequentemente, isso nos dá essa liberdade para as variações. Então, neste caso, a variação de coordenadas num dado referencial S', ele vai ser dado por essa forma. Veja que é uma forma da transformação direta de Lorentz, e da variação temporal também entre esses dois eventos também é a menos de uma variação para essas duas variáveis, né? Então a gente vê que as noções de espaço-tempo, que antes a gente via que seria independente, não tem mais sentido aqui. Então tudo é interligado, tudo é uma coisa só. Então espaço-tempo é uma única coisa que a gente pode compreender para esses tipos de eventos. E aqui nós temos a transformação inversa, basta pegarmos justamente o conceito da mudança do nosso observador, e onde nós temos linha, a gente tira e coloca no outro referencial, e a gente apenas muda a direção do observador a menos de um sinal negativo. Então veja que aqui fica positivo, e onde quem não tinha linha, coloca a linha, que não tinha linha, e quem tem linha você retira. E aí você tem a mudança de transformação inversa. Tá ok? Temos também aqui um outro conceito que é justamente a relatividade das velocidades. Quando você tem, por exemplo, aqui, olhando para essa figura, uma dada partícula que está se locomovendo com uma dada velocidade u' em relação ao meu referencial S', e, consequentemente, eu posso transformar essa velocidade u' para uma velocidade u no meu referencial S, sabendo que o meu referencial S' está se locomovendo aí com a velocidade v em relação a S. A gente viu que a variação das coordenadas, a separação de coordenadas espaciais, espaço-temporais dentro do meu referencial S' é dado por essas equações. Portanto, em termos diferenciais, vão ser dados por essas duas expressões, sem muita novidade. E a gente mensura aqui velocidade, o que é espaço sobre o tempo, ou então a derivada do espaço em relação ao tempo. E a gente apenas substitui essas duas equações aqui, e a gente, a menos de uma manipulação algébrica, a gente consegue calcular a expressão da componente da velocidade em relação a s, dado por essa expressão u de x menos v dividido por 1 menos v multiplicado por u de x dividido por c ao quadrado. Então, essa aqui é a relatividade das velocidades, é a velocidade relativa aí de um evento, de uma partícula que está se locomovendo com uma dada velocidade u', ou u, dependendo do nosso referencial. Tá certo? Veja que se nós olharmos para essa expressão e aplicarmos aqui o limite de Galileu, onde nós temos aqui um evento em que v vai ser muito menor do que c, ou seja, para termos em que o meu referencial tem uma velocidade muito pequena, a gente olha que nós temos aqui esse termo aqui muito pequeno em cima, e aqui esse termo muito grande. Isso aqui vai ser proximamente igual a zero, reduzindo apenas que u' de x vai ser igual a ux menos v, que é nada mais, nada menos do que a, a relatividade de velocidades de Galileu, tá bom? Do mesmo modo que nós calculamos para u de x, ou seja, para a componente temporal de x da nossa velocidade dessa partícula, a gente também pode calcular as componentes no eixo y e no eixo z, tá certo? Basta nós pegarmos e calcularmos a derivada de y em relação a t' e de z em relação a t'. Notem que aqui vocês a priori podem perguntar: nossa, mas como não temos interferências espaciais em y e z, por que então as velocidades não são iguais? Não são iguais justamente por causa do meu parâmetro de tempo. Ou seja, o tempo nesses referenciais, nessas componentes, elas vão sofrer influência da nossa transformação de Lorentz, ou seja, vão sofrer influência em relação à relatividade especial. Então, por isso que a gente deduz essas expressões. Então, essas expressões eu vou colocar como um exercício comentado na nossa sala do Classroom, e aí vocês podem compreender mais como é que a gente consegue chegar a cada uma dessas componentes, tá bom? E aqui vocês podem obter a transformação inversa, ou seja, em vez de pegarmos componentes de S para S', você pode fazer a inversa, pegar componentes de S' para S, a menos da troca da velocidade dos dois referenciais de V para menos V, e tirar e colocar a linha nos seus respectivos, nas suas respectivas componentes de velocidades, tá bom? Uma consequência desse resultado, se nós pegarmos aqui a componente
da velocidade em x, dado justamente por essa expressão, se nós tomarmos, por exemplo, um pulso de luz, um feixe de luz, um fóton, vamos pegar como partícula, né? Quando nós estamos estudando como partícula, vamos considerar um fóton como se fosse aquele evento, consequentemente ele tem a velocidade v. Se nós colocarmos nossa relatividade de velocidade relativística, a gente substitui aqui o meu fator c', o meu fator u de x' aqui na minha expressão. Aí a gente vai ter justamente um fator aqui v dividido por c. Consequentemente, a gente pode fazer uma manipulação algébrica de tal modo que, considerando u' de x como sendo c, a gente tem aqui c mais v e, consequentemente, aqui eu vou ter v dividido por c. Neste caso, eu posso colocar um fator aqui em evidência, de tal forma que eu tenha nada mais, nada menos que um fator de 1 sobre c que vem multiplicado para cá. Então, eu vou ter c mais v dividido por c mais v multiplicado por c. Consequentemente, esses termos são iguais, então nós temos que a velocidade desse fóton no referencial s também vai ser igual a c. Ou seja, que essa minha transformação de Lorentz está preservando aí uma das leis da relatividade, que é a velocidade da luz ser igual em todos os referenciais inerciais, que é uma importante consequência que essa transformação tem que trazer para nós quando nós envolvemos a questão da velocidade da luz, de tal forma que nada pode exceder essa velocidade. Em relação à nossa teoria da relatividade hoje, né? Teoria da relatividade restrita. Bem, pessoal, um outro conceito interessante que eu vou trazer aqui para vocês é o intervalo espaço-temporal. Esse conceito ele é muito importante para eventos que a gente esteja aí calculando e estudando em relação a esses referenciais. Uma vez que quando nós pegarmos esse conceito, ele vai dar justamente uma grandeza invariante sobre essas transformações de Lorentz. E aqui eu vou trazer apenas a essência do que vem ser esses intervalos espaço-temporal, porque na verdade isso a gente aborda mais de forma incisiva dentro de um curso de relatividade propriamente dito. Tá certo? Então, apenas vou explanar aqui, em linhas gerais, o que vem ser o intervalo espaço-temporal. Então, a gente vai definir aqui o intervalo espaço-temporal entre dois eventos, né? Em um dado referencial inercial, como sendo justamente essa equação, onde nós temos a variação de s ao quadrado, que é o intervalo espaço-temporal ao quadrado, como sendo menos ΔT ao quadrado, ΔX, ΔX ao quadrado, ΔY ao quadrado, mais ΔZ ao quadrado. A gente vê que se nós olharmos para essa grandeza, ela vai ser invariante sobre a transformação de Lorentz. Ou seja, ela vai possuir o mesmo valor para qualquer referencial inercial. Uma consequência dessa definição é que se nós tivermos, por exemplo, quisermos calcular o nosso intervalo espaço-temporal no referencial S', ou seja, ΔS' de ΔT', X', Y' e T', a gente pode demonstrar que por meio da transformação de Lorentz nós podemos chegar que o intervalo espaço-temporal de ΔS' ao quadrado é igual ao intervalo espaço-temporal em relação ao nosso referencial S. E a gente vê que essa grandeza ela vai ser invariante sobre as transformações de Lorentz, ou seja, ela vai possuir o mesmo valor em qualquer referencial inercial, ok? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Então, neste caso, a gente pode ter três consequências dessa definição, né? Uma delas é justamente essa questão de nós considerarmos esse parâmetro menor do que zero, ou seja, considerarmos que esse espaço temporal é negativo, que nós configuramos evento desse tipo como sendo evento tipo temporal, onde neste caso vamos ter que a distância entre os pontos onde ocorrem esses dois eventos ele vai ser menor do que aquela distância percorrida pelo sinal luminoso durante o intervalo de tempo que separa esses dois eventos, né? Então, uma consequência direta disso é que nós podemos aí enviar um sinal de um evento a outro de tal forma que um deles pode ser a causa do outro. Ou seja, a gente
tem aqui a inviolabilidade do princípio da causalidade, ou seja, causa e efeito. Então, um evento pode ser a causa do outro. Então, isso aí é uma coisa que reforça até mesmo o limite da velocidade da luz. E a gente pode encontrar aí um referencial inercial onde esses dois eventos possam ocorrer no mesmo ponto do espaço-tempo, tá certo? São consequências direto daquela nossa definição. Essas consequências são todas demonstráveis, a gente consegue demonstrar através das transformações de Lorentz cada uma dessas consequências, mas aqui eu vou me abster de fazer essas demonstrações que eu acho mais conveniente no curso de relatividade propriamente dito, tá certo? E um exemplo disso é que, por exemplo, se nós tomarmos dois eventos, o evento 1, a gente pode, por exemplo, mensurar que o evento 2 pode ocorrer após esse evento 1, então esse evento 2 ele vai ocorrer no futuro absoluto do evento 1, ou a gente pode observar que o evento 2, que ocorre antes do evento 1, vai ocorrer no passado absoluto do nosso evento 1 e, consequentemente, ele pode ser aí o efeito, no caso do evento 2, né? Então, nós temos aí esse princípio de causa e efeito bem interessante quando nós consideramos parâmetro do intervalo espaço-temporal menor do que zero. Quando nós temos esse valor maior do que zero, nós denominamos que nós temos um regime do tipo espacial, ou seja, temos um fenômeno da física no regime aí do tipo espacial, onde nenhum sinal com velocidade menor do que o da luz vai poder ligar um evento ao outro, ou seja, um dos eventos pode não ser a causa do outro. Então nós temos essa possibilidade. E vai sempre existir um referencial onde esses dois eventos são simultâneos. Então, consequentemente, isso aí também é demonstrável. Um exemplo para esse tipo de caso é quando nós temos aqui, por exemplo, a queda de relâmpagos na extremidade de um trem em movimento. Então vamos pensar, por exemplo, no caso de um trem em movimento e temos aí um observador que está no referencial dos trilhos, em repouso, e um outro observador que está no referencial do trem. Para o observador que está no referencial dos trilhos, ele vê a simultaneidade daquele evento cair nas extremidades do trem. No entanto, para quem está no nosso referencial trem, ele pode ver, dependendo do movimento do trem, indo para a direita, indo para a esquerda, que um evento pode anteceder o outro e, consequentemente, um pode ser a causa do outro em relação àquilo que ele observa. Então, é um tipo de consequência bem interessante em relação a essa definição. E o último caso é quando nós consideramos o intervalo igual a zero. Então, aqui nós temos os fenômenos do tipo luz, onde aqui os eventos eles podem ser ligados a um sinal luminoso, e aqui a gente entra no conceito chamado cone de luz, onde um evento pode estar no cone de luz de um outro evento, que são que são definições mais específicas para o curso de relatividade, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar essa primeira parte desse tópico por aqui. E aí eu dou continuidade ao capítulo de teoria da relatividade, para essa segunda parte, no próximo vídeo, tá bom? Então, até a próxima.